Olá, turma do nono ano. Tudo bem, queridos? Aqui é a professora Miriam, de História. Estou morrendo de saudade de vocês, vocês nem imaginam. Mas enquanto a gente não puder, né, se aglomerar novamente, né, voltar às aulas presenciais, a gente vai ter que estudar por aqui. Eu espero que vocês gostem das aulas, que entendam e que a gente tenha, né, um breve retorno, né? Tomara que essa fase acabe logo. Bom, como já faz vários dias, né, que a gente não tem aula e vocês ainda não fizeram a primeira avaliação, a gente resolveu então fazer umas aulas de revisão do assunto que já foi dado. Só que aqui a gente vai resumir um pouco por causa do tempo e também porque vocês já deram nesse assunto antes. É só uma questão assim para refrescar a memória de vocês. Então, vamos lá. O nosso primeiro capítulo do livro foi a Primeira República, né, do livro didático de vocês. Seguindo o planejamento, o primeiro capítulo é este aí. Então, a Primeira República aconteceu logo que acabou o Império no Brasil, né? E foi em 1889 que a República foi proclamada, e aí o Brasil deixou de ser império e passou a ser uma república. Qual a diferença de um império para uma república? Todo mundo sabe, né, gente? No império, o rei ele tem o poder e é hereditário, passa de geração para geração. As pessoas não são consideradas cidadãos, são considerados súditos, ou seja, subalternos ao rei, e as pessoas não votam, né, para escolher seus governantes. Já numa república, a gente pode escolher os nossos próprios governantes, mesmo porque as pessoas têm que aprender a votar, né, saber quem está votando, e podem eh, também podem tirar os seus representantes se eles não atenderem o interesse da população. O cargo não é hereditário, e também as pessoas não são considerados súditos, né? São cidadãos. Então, todos nós somos cidadãos numa república. Então, a República Brasileira foi isso, que marcou a história do Brasil em 1889. Tudo começou no final do século XIX. O governo Dom Pedro II passava por grandes crises, com muitos desgastes nas relações entre o Estado e suas bases de apoio. Oposição ao governo imperial por conta do trabalho escravo. Conflitos entre imperadores e a Igreja Católica. Alguns militares não concordavam com o governo Dom Pedro II, e em 1889 a abolição da escravatura desagradou aos grandes fazendeiros e os proprietários de escravos. Então, Dom Pedro I governou rapidamente o Brasil, né? Foi um governo breve e deixou o seu filho Dom Pedro II, né? E por causa disso, o Brasil passou por um período regencial. Aí, então, só depois Dom Pedro II foi coroado com aquele golpe de Estado que a gente, golpe da maioridade que a gente já estudou no oitavo ano. Mas aí ele passou muito tempo, quase 60 anos no poder. Foi aí que depois ele começou a desagradar, né, algumas autoridades, a escravidão não chegava ao fim. Todas essas coisas fez com que as pessoas ficassem descontentes com o governo de Dom Pedro II, mesmo porque também o Brasil, na época, era um dos poucos países da América que tinha ainda um império e não uma república. Então, as pessoas do Brasil, não todas, mas quase todas, principalmente os militares, queriam que o Brasil se tornasse uma república. A Primeira República foi chamada de República da Espada. Por quê? Porque o símbolo do exército são duas espadas cruzadas, né, em forma de X, e como foi feito por militares do Brasil, por isso que a primeira parte da República foi chamada de República da Espada. O início da República foi marcado por governos militares autônomos e centralizadores, que enfrentaram a oposição dos setores da sociedade civil, das oligarquias e dos monarquistas. Quando Marechal Deodoro proclamou a República, ele também se autodenominou como sendo o primeiro presidente do Brasil, né? Então,
o Brasil passou a ter um regime, vamos dizer assim, militar na época. Isso não agradou muita gente, principalmente as oligarquias rurais. Por quê? O que eram as oligarquias rurais? Era um sistema de governo onde os fazendeiros, né, os coronéis, eram eles que mandavam na política brasileira. Por isso, com a proclamação da República, com os militares no poder, eles não teriam tanta autonomia como tinha no Império, né? Porque no Império o que mandava eram as pessoas que tinham mais dinheiro, os grandes fazendeiros, mas aí com o, os militares no poder, os fazendeiros não teriam mais tanta autonomia como nessa época. Por isso, isso desagradou principalmente a essa classe. Abolição e república. O que é que a abolição da escravidão no Brasil tem a ver com a república? Tem sim. Preste atenção. A pressão inglesa pelo fim do tráfico de escravos e a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibia a entrada deles no Brasil, representou um duro golpe contra a escravidão. Então, há muito tempo, tinha os abolicionistas que lutavam pelo fim da escravidão. O Brasil, para nossa vergonha mundial, foi o último país do mundo a acabar com a escravidão negreira. Quando a Inglaterra começou a se impor para o fim da escravidão, né, porque a Inglaterra estava se industrializando e precisava de pessoas assalariadas e não escravas, né, porque pessoas assalariadas teriam dinheiro para comprar os produtos industrializados ingleses. Então, ela pressionou os países que ainda estavam em regime de escravidão para acabar com a escravidão. Mas o processo que levou ao fim da escravidão no Império se iniciou antes dessa lei e se prolongou por quase todo o século XIX. Entre os elementos que contribuíram para o fim da escravidão estava a resistência dos próprios escravizados e os movimentos abolicionistas. Então, a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia de trazer escravos da África para o Brasil, não proibia que o Brasil tivesse escravos. Então, não adiantava muito, porque quem já era escravo aqui continuava escravo. E se a pessoa nascesse escravo, continuava escravo. Então, não adiantou muito essa lei para, vamos dizer assim, para os escravos que já estavam, os africanos que já estavam aqui no Brasil na condição de escravo. Então, além da Inglaterra, os movimentos abolicionistas brasileiros e até do mundo inteiro que pressionavam o governo brasileiro a acabar com a escravidão negreira. A escravidão acabou em 1888 com a assinatura da Lei Áurea. Um ano depois, a República foi proclamada, em 1889. O sistema que o mantinha, o Império, cedia lugar a uma república. O que um sistema de trabalho e o político tinham em comum? Preste atenção. A princesa Isabel, quando assinou essa lei, ela estava no lugar de Dom Pedro II. Dom Pedro II estava doente, era o pai dela, né? E ele foi se tratar lá na Europa e deixou ela no poder. Ela tentando agradar o povo brasileiro para que ela pudesse ser, vamos dizer assim, uma imperatriz, né? Fazer o terceiro império no Brasil, ela assinou a Lei Áurea, mas não deu muito certo. Por quê? Porque muitos fazendeiros que ainda dependiam da mão de obra escrava ficaram descontentes. Então, em vez de apoiar um terceiro império, apoiou a República, não é? Então, quando eles começaram a apoiar os republicanos, que já estavam assim armando, né, um golpe para tirar Dom Pedro II do poder, eles ficaram cada vez mais fortes. E a assinatura da Lei Áurea foi em 1888. E então, em 1889, um ano depois, foi assinada, então, foi proclamada então a República Brasileira. E o Brasil agora deixou de ser um império para se tornar uma república. A família real foi expulsa do Brasil e teve que voltar para Portugal. Aí vocês estão vendo os afro-brasileiros, né? Diz afro-brasileiros porque eles já são descendentes de brasileiros. Então, a luta deles, né, para se manter na sociedade não foi fácil. Depois que acabou a escravidão no Brasil, continuou, vamos dizer assim, na base do preconceito, não é?
Mesmo porque essas pessoas que tinham sido escravas antes, eles não tinham escolaridade, eles não tinham dinheiro, não tinham como, não tinham, vamos dizer, um emprego, não tinham nada. Então, gente, para eles, o fim da escravidão foi assim, não teve assim tanta importância como deveria ter. Não é verdade? Eles não tiveram, vamos dizer assim, apoio do governo, eles sofreram preconceitos, as pessoas não queriam morar no mesmo bairro que eles, não queriam estudar na mesma escola que eles, então foi assim que eles subiram os morros e foram morar nos lugares onde ninguém iria importuná-los, né? E também porque eles não tinham onde morar, não tinham moradia. Então eles subiram os morros nos lugares e foi assim que foi se formando as primeiras favelas do Brasil, né? Por causa disso, por causa de falta de moradia, de apoio do governo contra essas pessoas que tinham saído do regime da escravidão. É triste, né? A gente tem que falar isso no nosso Brasil, mas é verdade, gente. Além de ser o último país a acabar com a escravidão, não deu apoio para os ex-escravizados, mesmo sabendo que grande parte de toda a economia brasileira foi esse povo quem movimentou na época do Império, né? A mão de obra toda era deles. Então, a gente devia ter levado isso em consideração, mesmo porque esse preconceito racial é uma coisa que nunca deveria existir. Ninguém é melhor do que o outro só por causa da cor da pele, né, gente? Vocês sabem disso, que isso não diminui nem aumenta nem ninguém um diante do outro só por causa da cor da pele. Mas tem muita gente que ainda pensa assim, e a sociedade brasileira na época pensava assim também, grande parte. Para amenizar o sofrimento deles aqui quando era escravo e até como ex-escravos, mas não tinham apoio nenhum da população nem do governo, eles então fizeram manifestações culturais de origem afro, ou seja, que trouxeram da África. Então a gente tem muitas coisas que foram herdadas desses povos. O samba, né? O axé, muitas comidas como acarajé, abará, né? Pimenta, essas coisas todas nós herdamos desse povo que tá na nossa cultura, né? Todos nós, querendo ou não, somos descendentes também desses povos, porque o povo brasileiro é uma miscigenação do branco, do negro e do índio. E não tem para onde a gente ter preconceito, porque a gente faz parte dessa sociedade. Nós somos todos iguais, independente da cor da pele. Então, e nós gostamos muito da cultura africana, não é verdade? A gente se assemelha, né? A gente se enquadra. Então, por que o preconceito? Bom, a primeira fase da República foi marcada pelo sistema também oligárquico. Ainda trazendo lá do Império, né, o poder dos grandes fazendeiros, dos coronéis, eram eles também que ainda comandavam, né, a política brasileira. Você sabe que no Brasil isso sempre teve, vamos dizer assim, uma certa marca, né, em que as pessoas que tinham mais poder aquisitivo também tinham mais poderes na política. Então, a oligarquia quer dizer o poder na mão de poucos, enquanto os grandes fazendeiros, né, eram eles que mandavam, eles comandavam o povo a votar nos seus candidatos, quer dizer, eles agiam assim, por trás dos bastidores, como a gente quer dizer, atrás da cortina. Não eram eles que se candidatavam, mas eles indicavam os candidatos dele e forçava o povo a votar. Como forçava? Faziam ameaças, né, dizer que as pessoas perderam o emprego, seriam expulsos de suas fazendas, ou até podiam ser mortos. Então as pessoas tinham medo dessas ameaças e votavam no candidato indicado por esses coronéis. Esse voto, na época, foi chamado de voto de cabresto. Vocês estão vendo aí uma charge, né? Charge é uma coisa que satiriza uma situação em que está ali de lado uma mulher que representa a justiça brasileira e de lado tem um coronel que está puxando um burro. E no burro tem um nome assim, eleitor.
Então, o eleitor fazia tudo que o coronel mandava, porque as pessoas tinham medo das ameaças impostas por ele. Bom, o regime político, em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas pertencente à mesma classe, partido ou família. Então, é chamado de oligarquia, que é o poder na mão de poucas pessoas. Predominância de um pequeno grupo no poder, especialmente para praticar a corrupção e governar em interesse próprio. Bom, a gente já conhece essa história, né, gente? De que o governo brasileiro, às vezes, comete essas gafes de governar em interesse próprio sem se importar com o bem-estar da população. Não quero aqui criticar, mas eu estou falando assim, de um modo geral, que os governos, às vezes, eles esquecem que estão no poder pelo interesse do povo e não por interesse próprio. Nas oligarquias, eram assim que agiam os coronéis por trás dos panos, né, por trás das cortinas, através dos candidatos que eles ajudavam a colocar no poder. Bom, em geral, os grandes proprietários de terras eram eles que mandavam na política brasileira. Exerciam poder local desde o período colonial. Dominavam o eleitor por meio do voto de cabresto. E esse sistema é chamado de coronelismo, ou seja, onde o coronel, que é aquele homem que é o grande fazendeiro, geralmente o coronel, ou ele pertenceu ao exército no passado, ou não, muitos deles não. Só pelo fato de ser o cara mais rico do local, ele geralmente usava um terno branco, né, montava em um cavalo imponente, saía cheio de homens de segurança, né, que naquela época era chamado de jagunços, e saíam visitando a cidade e cumprimentando as pessoas, mas também impondo a sua autoridade. Né? Como quem diz assim, eu estou aqui, sou eu quem mando no pedaço e vocês têm que seguir todas as minhas regras, senão sofrerão as consequências. Era uma mensagem que eles passavam quando saíam nas cidades visitando as pessoas. Então, o começo da República ainda foi marcado por esses povos chamados de coronéis e do sistema em que eles mandavam na política brasileira. Bom, eu espero que vocês tenham gostado até aqui. A gente continua depois na próxima aula, viu, gente? Aí eu passei uma atividadezinha, vocês podem dar uma pausa aí no nosso vídeo e fazer as atividadezinhas. Vocês podem usar o nosso livro-texto para responder. Se acharem que deve pesquisar em outras fontes, podem também. A sua resposta não tem que ser igual à minha, porque eu sempre considerei a iniciativa de vocês de criar suas próprias respostas, desde que tenha coerência, desde que esteja dentro do contexto. Então, aí vocês têm 6 questõezinhas, façam no caderno, resolvam, que a gente vai corrigir na nossa próxima aula. Como eu já disse, estou com saudade de vocês. A gente se encontra logo, logo. Vamos todos rezar para que essa fase acabe depressinha e a gente possa voltar às nossas aulas presenciais. Beijo grande.